Bem-vindos a mais um programa do Fórum Sul Mineiro de Educação Infantil. Hoje vamos falar sobre formação de educadores da educação infantil. Hoje temos o prazer de estarmos aqui com a professora Carolina Faria Alvarenga. Seja bem-vinda, professora. Obrigada. Professora, preocupação do Fórum Sul Mineiro tratar de diversos assuntos, mas principalmente dar uma formação aos educadores que participam dos encontros. Particularmente, esse próximo encontro organizado por Guaxupé trata do tema da formação inicial e continuada, dos educadores. O que esperar desse próximo encontro em Guaxupé? Inicialmente, obrigada pela oportunidade de estar aqui conversando sobre esse tema. Em nome do Fórum Sul Mineiro de Educação Infantil, eu fui convidada pela equipe de Guaxupé para falar deste tema no próximo encontro, que vai acontecer semana que vem. O tema sobre formação inicial e continuada. É importante a gente pensar que nós tivemos uma conquista muito grande para a educação infantil, primeiro com a Constituição Federal em 88, quando a educação infantil passa a ser a primeira etapa da educação básica. Depois, alguns anos depois, com a Lei de Diretrizes e Bases, em 96, a educação infantil se fortalece como essa primeira etapa da educação básica e nessa lei que rege a educação nacional, tanto a educação básica como o ensino superior, coloca-se a importância da educação infantil, a importância tanto da formação inicial como continuada, de professoras e professores que atuam nessa etapa da educação básica. Então, a formação inicial, ainda que a LDB admite que é possível ter apenas um magistério para ser professora ou professor de educação infantil, não é isso que nós defendemos. Defendemos que essas professoras e professores tenham pedagogia. Então, a formação inicial em pedagogia ela é fundamental. E, em seguida, no processo de trabalho, no contexto de trabalho, a formação continuada. A gente entende também que formação e valorização do profissional estejam atreladas, né, professor? Sim. E nós temos uma discussão muito interessante no campo da educação infantil, porque nós temos professoras, E aproveitando o centenário do Paulo Freire, que ocorreu no dia 19 agora de setembro, com as suas inúmeras contribuições, nós temos um texto dele muito importante que chama Professora Sim, Tia Não. Cartas a quem ousa ensinar. E o Paulo Freire vai nos mostrar da importância, nos mostrar, fazer com que a gente reflita sobre por que não tia. Porque o tia vem carregado de uma desvalorização da profissão. Como se nós temos mais mulheres na profissão, como se bastasse ser mulher para saber educar crianças pequenas, o que não é verdade. Nós precisamos de um intenso processo de formação inicial e continuada e de uma valorização de planos de carreira nos municípios que valorizem tanto do ponto de vista do status da profissão, mas também em relação aos salários, a todo esse processo de formação e de condições estruturais, inclusive das próprias instituições, para que as condições de trabalho, digamos, para que essa profissão seja valorizada da forma como precisa ser. A senhora citou Paulo Freire. Paulo Freire ele era um amante da crítica, E crítica também dos métodos pedagógicos. Hoje, como Paulo Freire faria críticas à formação universitária dos pedagogos, na sua visão?
Bom, essa questão da formação, nós estamos vivendo um momento bastante intenso de discussão sobre os processos de formação inicial e continuada de professores e professoras nos cursos de licenciatura, porque desde 2016, né, quando nós tivemos o golpe parlamentar, que algumas pessoas chamam de impeachment, eu chamo de golpe, nós temos um processo de muitos retrocessos na educação. E um deles é a implementação de algo que não começou no governo na época do Temer, começou antes, no governo anterior, mas ele se intensificou, que foi a implementação da Base Nacional Comum Curricular. E essa implementação, ela vem junto de um pacote para o campo da educação que está alinhado aos grandes grupos aos grupos financeiros da educação, a um projeto neoliberal de educação, em que grandes grupos estão se inserindo nos processos de formação com a produção de materiais didáticos que estão bem adequados à base, eles estão alinhados à base, e junto disso que a gente fala desse triângulo base nacional de um vértice, formação docente no outro vértice e avaliação em larga escala em outro vértice. Então, a gente tem a implementação de uma base. Do outro lado, a gente tem processos de formação, principalmente por esses grandes grupos internacionais, né, e financeiros, econômicos, que propõem uma formação a partir da base, e tem um processo de avaliação em larga escala que vai cobrar o que está sendo trabalhado por esse grupo. E isso Paulo Freire, né, é o que o Paulo Freire vai chamar de uma educação bancária, de uma educação sem criticidade, uma educação em que professores e professoras têm que cumprir uma cartilha e sem todo o processo de autonomia, de criticidade. Então, esse momento que a gente está vivendo é muito crítico, né, para a educação. E aí, nesse processo, nós temos a tentativa de uma implementação pelo governo federal, pelo MEC, de uma diretriz curricular para os cursos de licenciatura, que tem que se adequar à base que está, né, que vai ser trabalhada na educação básica. E aí, os cursos de licenciatura perdem, né, toda a sua riqueza, as possibilidades de formação, para além do que está posto, das concepções que estão postas nessa base, né? Professora, nunca Paulo Freire esteve tão atual, né? Sim. Mas isso a gente pode conversar no próximo bloco, depois do nosso intervalo. Até mais. Voltando aqui, segundo bloco do programa do Fórum Sul Mineiro de Educação Infantil, formação inicial e continuada de educadores e educadores. Professora Carolina Faria, vamos falar um pouco de educação continuada de educadores. Como anda a formação continuada? Bom, acho que para pensar na educação continuada, é importante a gente pensar numa formação em contexto, né? O que é essa formação em contexto? Porque professoras e professores estão nas instituições de educação infantil e, como eu falei anteriormente, essa valorização docente, o plano de carreira, é algo muito importante. E esse plano de carreira, ele precisa garantir tempos remunerados de formação, de planejamento, de avaliação, de todo esse processo que compõe a formação continuada. E tendo garantido esses espaços nas instituições, professoras e professores precisam pensar a partir da sua realidade. Por isso que materiais formatados que vêm de fora limitam esses processos, né? E essa parceria precisa acontecer com as universidades, com os fóruns regionais de educação infantil, porque aqui nós estamos falando da educação infantil, né?
No nosso caso aqui no sul de Minas, o Fórum Sul Mineiro, mas nós temos também o Fórum Mineiro de Educação Infantil, o movimento Interfórum de Educação Infantil, que agora com essa pandemia, de certa forma, potencializou os momentos de formação com os encontros virtuais, né? Mas fora este contexto, dentro da própria instituição, é preciso que a gestão, os municípios, a gestão da instituição, organize momentos e garanta os momentos remunerados para que haja essa formação, pensando sempre no contexto daquela instituição. E movimentos de autoavaliação institucional participativa, né, com toda a comunidade, para que a comunidade avalie aquela instituição, as práticas pedagógicas, a infraestrutura, as condições de trabalho, sejam subsídios para que aquela instituição faça planos de ação para a melhoria da qualidade desta educação, das condições de trabalho, e alimente sempre o seu projeto político-pedagógico, né? Mas aí, professora, precisaríamos de uma lei que garantisse esse projeto, né? Porque entra um governo, implanta, sai governo, retira. Como fazer isso? Mas nós temos na LDB um artigo que fala da obrigatoriedade de ter 1/3 da carga horária para esse planejamento. Mas muitos municípios ainda não têm não cumprem, né, esse dispositivo que está na LDB. E é importante que cumpra. Não dá só para professor ou professor chega na instituição, trabalha com as suas crianças, né, e não é dar aula, né? A professora chega na instituição e dá aula porque professora de educação infantil não dá aula, né? Nós temos que repensar, inclusive, os termos que a gente usa na educação infantil. Mas isso precisa estar garantido nos planos de carreira dos municípios, né? Mas o dispositivo legal já existe. Aqui a gente está fazendo essa conversa nossa dentro da Casa Legislativa e é papel do legislador fiscalizar o executivo no cumprimento desta lei, né? Sim. Então, cabe a nós, como cidadãos, cobrar cada um do seu vereador o cumprimento desta lei que garante, salvo engano, 1/3 da carga horária em formação continuada dos educadores. E quem deve fazer essa formação continuada? Quem deve prestar essa formação continuada aos educadores, professor? Então, dentro de cada instituição, por isso que eu falei da formação em contexto, dentro de cada instituição, a gestão dessa instituição, que é a coordenadora pedagógica ou supervisora pedagógica, depende do nome aí que é dado em cada município, né? Mas essa coordenadora pedagógica, ela vai fazer a formação junto com a sua equipe de professores e professores e melhor ainda se fosse com toda a equipe, tivesse momentos também com toda a equipe da instituição. Aquelas pessoas que trabalham na alimentação, na limpeza, na segurança. Esse processo é importante também, não só com professoras e professores, né? Então, esse trabalho, ele é coordenado pela coordenadora, mas ele precisa ter a parceria também, ele pode ter a parceria com universidades, né? E não com, por exemplo, as grandes editoras que estão fazendo acordos com os municípios e inserindo apostilas nos municípios. E quem que dá essa formação? São pessoas, a equipe das editoras. Então, isso é algo seríssimo que está acontecendo na educação infantil do Brasil inteiro. E tem um outro agravante, que além, né, desse processo que eu falei, desse triângulo, né, base nacional, formação docente e avaliações em larga escala, é uma situação
super atual, que a gente acabou de vivenciar, que é o Plano Nacional do Livro Didático para a Educação Infantil. Então, nós tivemos um edital agora, de 2021, e os municípios, as secretarias municipais de educação de todos os municípios brasileiros, tinham que aderir ou não a este plano, né, a esse edital. E o edital ele era composto por 3 objetos. O objeto 1 eram livros didáticos para crianças. No edital, chamadas de estudantes. Então, novamente, a questão do termo que tem uma concepção por trás. Criança de educação infantil não é estudante, né? O eixo da educação infantil, segundo as diretrizes curriculares, são as brincadeiras e as interações. Não é estudante. Mas lá está, livros didáticos para estudantes. O objeto 2 eram livros de literatura, ótimo, necessário, fundamental. E o objeto 3 eram livros para alfabetização das crianças de 4 e 5. Outro equívoco na concepção deste edital, que dialoga com as concepções também, especialmente desse último governo, né, que está posto para a educação infantil. Então, os municípios poderiam escolher esses 3 objetos. Muitos municípios, infelizmente, escolheram os objetos 1 e 3. O que significa isso? Inserir livro didático para educação infantil. Fortalecer os processos de alfabetização na educação infantil. E isso é muito sério. E isso tem a ver com a formação continuada, né? Porque a formação continuada vai ser dedicada a estudar, a se preparar para trabalhar esses materiais. Correto. E uma boa formação do educador infantil perpassa também a noção que o livro é mais uma ferramenta, não a ferramenta do educador, né? Na educação infantil, ele não é a ferramenta. Não deve ser a ferramenta. No ensino fundamental, ele pode ser uma ferramenta de apoio, né? Existem outras possibilidades, mas ele cabe, e depende da forma como ele é usado no fundamental. Mas na educação infantil, segundo uma concepção de educação infantil, né? Porque existem várias. E a concepção que eu defendo como pesquisadora da educação infantil, como nós do Fórum Sul Mineiro de Educação Infantil defendemos, que é uma educação infantil baseada nas concepções da pedagogia da infância, que é as interações e as brincadeiras como eixo do currículo, as práticas cotidianas como eixo do currículo, e não trabalhar conteúdos que não têm significado para as crianças, vindo de fora com livros didáticos, com apostilas, né? Coisas que não têm significado para as crianças nesse momento da vida delas. Ótima provocação. Professora, a gente encerra esse bloco, mas no próximo bloco eu vou trazer uma última provocação e um desafio. 1 minutinho para uma aguinha, a gente já volta. Voltando aqui ao nosso último bloco do programa do Fórum Sul Mineiro de Educação Infantil, hoje com a professora Carolina Alvarenga. Professora, vamos ao nosso desafio, aí comemorando os 100 anos, o nosso educador maior, patrono da educação brasileira, Paulo Freire. Bom, o filósofo Leandro Carnal nos fez um desafio essa semana. Ele disse o seguinte, que para combater ou defender Paulo Freire, nós precisaríamos ter lido pelo menos 2 livros do educador. O desafio é esse, nos indique 2 livros de Paulo Freire que ajudariam os educadores e educadoras e educadores na sua formação.
inicial e continuada? Bom, é um belo desafio, né? Eu indico o livro Professora Sim, Tia Não, Cartas a Quem Ousa Ensinar, porque traz esse debate, né, que eu mencionei sobre por que não é a tia, né? E por que sim professora e por que não tia. Então, para todas as professoras e professores de educação infantil, eu considero um livro fundamental. E outro que eu acho importante também é o Pedagogia da Autonomia. Então, ele traz vários, como é que eu diria, tópicos, itens do processo de ensinar e aprender, né? Do que significa esse processo de ensinar e aprender. Eu acho que vale muito a pena esses dois, se eu pudesse indicar, né? Apenas dois. Ótimo. Muito obrigado, professora. Foi um prazer tê-la aqui conosco. Eu pediria, no final desse programa, que desse informações sobre o encontro lá de Guaxupé para a gente. Sim, na semana que vem, no dia 30 de novembro, das 9 às 11, no canal do YouTube do Fórum Sul-Mineiro de Educação Infantil, teremos o 153º encontro do Fórum Sul-Mineiro, com o título Educação Infantil, Multiplicidades de Aspectos da Formação Inicial e Continuada de Educadoras e Educadores. Estaremos lá. Esse programa está sendo gravado aqui na Câmara Municipal. Hoje é quarta-feira, dia 22, início da primavera. Isso. Viva a primavera, viva a natureza, viva as árvores e viva Paulo Freire, patrono da educação brasileira. Obrigado, professora. Eu que agradeço. Até o próximo programa.